Queridos irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Diego Penha e é uma alegria estar com vocês mais uma vez, ainda que virtualmente. Certamente esse domingo, irmãos, se não fosse o caos que estamos vivendo, estaríamos celebrando a Páscoa em nossa igreja e estaremos tendo um café da manhã delicioso. Mas aprove ao Senhor tudo que estamos passando, é permissão dele, certamente, ele tem um controle de todas as coisas. E nós temos a esperança de que em breve estaremos juntos novamente, meus irmãos. Mas de toda forma, alegramos no Senhor, porque podemos meditar na sua palavra. Podemos transmitir o culto online. E isso é bênção. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Nós vamos meditar sobre esse assunto. Êxodo capítulo 12. Farei a leitura de todo o capítulo, é uma leitura um tanto longa, então peço que acompanhe comigo em sua Bíblia a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o implorará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. As cabeças, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Tanto peregrino como natural da terra, nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis:
É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, e somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. Estrangeiro e assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor dos filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, justo e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra rica e bendita que nós lemos nesse momento. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Ilumine as nossas mentes com Teu Espírito Santo, aquece o nosso coração e muda as nossas vidas, Senhor. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto um tanto longo, meus irmãos, mas eu quero ser bem pontual e objetivo nos pontos aqui que quero tratar acerca desse assunto. Eu quero meditar com vocês hoje no tema A Verdade da Páscoa. O que significa essa data? Esse momento no ano em que comumente nos reunimos em família e que é tão especial para nós. A palavra Páscoa, irmãos, vem de um verbo hebraico que significa passar por cima, dá uma ideia de livramento. Deus literalmente manda o anjo destruidor passar por cima das casas dos israelitas, protegidas pelo sangue do cordeiro pascal, que foi imolado para o propósito de livramento. Ao mesmo tempo em que feria de morte as casas que não tinham a marca de sangue aspergida nos umbrais das casas, matando assim os egípcios, os primogênitos dos filhos dos egípcios, conforme Êxodo 12, 21. Diante disso, meus irmãos, deixe-me destacar então 5 verdades sobre a Páscoa,
A primeira delas é que a Páscoa tem um centro, o Cordeiro. Veja comigo o verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ora, nos dias de hoje alguém poderia se perguntar: mas o centro da Páscoa não é um coelho? E os seus ovos de chocolate? Não, meus irmãos, de maneira alguma. Nada contra quem gosta de comer chocolate. Mas o diabo, ele é tão mentiroso, enganador, que, primeiro, coelho não põe ovo, muito menos de chocolate. Segundo, coelho nada tem a ver com a Páscoa. Essa é uma mentira inventada para nos enganar e nos tirar a centralidade da mensagem da Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que disse João Batista quando viu Jesus em João 1:29. Aquele cordeiro que cada família deveria imolar em sua casa. E este cordeiro deveria ser sem defeito ou mácula. Assim também o sistema de sacrifícios estabelecidos por Deus no Antigo Testamento. Preparou o terreno para a vinda de Jesus Cristo. Tudo isto prenunciava o perfeito sacrifício que Deus providenciaria como expiação pelos pecados do seu povo, com o seu Cordeiro perfeito. Então não se esqueça disso. A Páscoa tem um centro, o Cordeiro. Mas em segundo lugar, a Páscoa tem um sinal, o sangue. Veja comigo o verso 22. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Veja, Deus mandou que o sangue fosse colocado em toda a porta onde houvesse uma família de judeus. A marca do sangue do Cordeiro impediria a atuação do mal naquelas casas. E de fato, onde estava a marca do sangue, não houve morte nem destruição. Nós necessitamos, meus irmãos, da marca do sangue em nossas vidas. 1 João 7 diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No sangue de Cristo, nós encontramos o perdão para os nossos pecados. É por isso que em Isaías 53, verso 4 e 5 está escrito que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De modo que já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, diz Romanos 8:1. Então, primeiro, meus irmãos, a Páscoa tem um centro, o Cordeiro. Segundo, a Páscoa tem um sinal, o sangue. Mas em terceiro lugar, a Páscoa tem um propósito, a libertação. Veja comigo o verso 41. Diz o seguinte: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, esse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. A celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Nós também tivemos o nosso dia de libertação quando fomos salvos da morte espiritual e da escravidão do pecado. É por isso que Jesus Cristo disse em João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E conhecereis a verdade vos libertará, João 8:32. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, de João 8:36. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem hoje tem sido escravo das drogas, escravo da bebida, escravo da pornografia, escravo do adultério, escravo do dinheiro, escravo da fama, escravo de vícios. O diabo tem enganado você,
tem prometido prazer, quando na verdade a cada dia tem algemado mais você, tem escravizado a sua vida. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus pode libertar você. Ele pode quebrar as amarras, Ele pode quebrar as algemas do pecado sobre a sua vida. Se hoje você entregar a sua vida a Cristo, nele você verdadeiramente será um homem livre. Então, primeiro, meus irmãos, a Páscoa tem um centro, o Cordeiro. Segundo, a Páscoa tem um sinal, o sangue. Terceiro, a Páscoa tem um propósito, a libertação. Mas em quarto lugar, a Páscoa tem uma mensagem, vida ou morte. Veja comigo o verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Ora, a mensagem é muito clara, irmãos. É morte aqueles que não se arrependem e permanecem no mau caminho. É vida para aqueles que são remidos pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 22:14 está escrito: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Arrependa-se dos seus pecados. Volte-se para Deus hoje, a fim de que você possa estar debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, com a garantia de vida eterna, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, primeiro, meus irmãos, a Páscoa, ela tem um centro, o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa tem um propósito, a libertação. Quarto, nós vimos, a Páscoa tem uma mensagem, vida ou morte. Mas em quinto lugar, a Páscoa tem uma lembrança, um memorial de celebração. Veja comigo o verso 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ora, não precisamos mais matar um cordeiro, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, ele foi imolado. 1 Coríntios 5:7. Não precisamos tomar o sangue de um cordeiro e pôr na porta, pois o sangue de Cristo nos salva uma vez por todas, diz Hebreus 10:10. Não precisamos comemorar a libertação do Egito, mas nós comemoramos a libertação do império das trevas. Em Colossenses 1, 13 e 14 está escrito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos irmãos, sempre que celebrarmos a Páscoa, devemos nos lembrar daquilo que Cristo fez por nós. O Cordeiro foi imolado, o seu sangue derramado. Ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós anunciamos a sua morte até que ele venha. Em Jesus ocorre uma nova Páscoa, a Santa Ceia. Porém, agora não se trata apenas de sair de uma situação de escravidão imposta por um povo opressor. Jesus realiza um feito ainda mais extraordinário. A nova Páscoa é a mensagem da morte para a vida eterna, a partir da ressurreição de Jesus. A nova Páscoa é celebrada na Santa Ceia. O nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia durante a festa da Páscoa. Em Lucas 22:19 está escrito que ele pegou um dos pães asmos e, tendo dado graças, o partiu e dividiu este pão entre os seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus instituiu a Santa Ceia como memorial de celebração. 1 Pedro 1, versos 18 a 21, está escrito, meus irmãos: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A despeito do que o mundo prega, eis a verdade da Páscoa, meus irmãos. A Páscoa tem um centro, o Cordeiro. A Páscoa tem um sinal, o sangue. A Páscoa tem um propósito, a libertação. A Páscoa tem uma mensagem, vida ou morte. A Páscoa tem uma lembrança, é um memorial de celebração. Jesus é a nossa Páscoa. Você que está assustado com essa pandemia, com medo da morte, eu quero dizer para você que Jesus já venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E se Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. E se Cristo ressuscitou, a morte não é a palavra final sobre nossas vidas. Um dia, assim como Ele, nós seremos ressurretos também. Nós receberemos um novo corpo, livre de qualquer mancha do pecado, imune a qualquer doença. Nós receberemos um corpo glorificado, assim como o nosso Redentor. Que Deus te abençoe, que você celebre esse dia com alegria, com a sua família. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por nos instruir com graça, por transmitir a tua palavra a nós de maneira tão eficaz. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração hoje. Conforta o coração do teu povo, traz esperança ao coração do teu povo. O Senhor já venceu a morte, o Senhor ressuscitou e nós ressuscitaremos com o Senhor também. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam convosco. E convosco permaneçam, meus irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe.